Vamos tratar sobre parentes. Quem tem problema com parentes? Deve ser só eu, né? O único pecador, o único pecador dessa igreja sou eu, né? Ninguém tem mais problema com parentes, né? Todo mundo vive bem com os parentes, são tudo maravilhosos e tudo bem, tá bom. Mas eu tenho problema com meus parentes, né? Não com todos, mas com alguns, né? Deles. Mas como lidar com isso, né? Como lidar com os parentes complicados como você complicado, né? Porque muitas vezes você é o complicado da situação. Lembrando que o nosso dever é dividir culpa, né? Buscar a causa do problema e não julgar pelo que vemos ou pelo que ouvimos, né? Então, eu vou te dar o exemplo de Jesus, tá? Como um parâmetro para nós lidar com os nossos parentes. Jesus tinha uma família complicada, Jesus tinha uma família difícil. Seus irmãos não criam nele, sua mãe e seus parentes achavam que ele estava louco, literalmente fora de si, no momento da vida dele. Por aquele momento que ela chega e os discípulos falam, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e quer falar com você. Ou seja, Jesus estava trabalhando muito, não tinha tempo para alimentar, e a mãe dele, junto com os parentes, acharam que ele estava louco, tá? E a expressão lá na língua grega foram arrancá-lo à força, tá? Não foi lá para chamar Jesus para almoçar, foi para arrancá-lo daquela situação, foi para tirá-lo daquela situação. Ou seja, Jesus tinha uma família complicada, mas o que Jesus fez para ganhar sua família? Primeiro, Jesus não permitia que a sua família determinasse a sua agenda. Não é o vovô que determina a festa de aniversário para o seu filho ou para a sua filha. Ou é seu marido junto com você, ou é ninguém mais. Não, coitadinhos, não tem recurso, nós vamos fazer. Não, a partir de hoje, quem decide é eu e a esposa. É eu e o marido. Jesus não permitia que a sua família determinasse a sua agenda. Não permitia. Número 2. Jesus nunca insultava a sua família, ou agredia a sua família, ou falava mal da sua família. Jesus nunca disse aos seus irmãos que não criam nele, vocês vão para o inferno. Eu vejo pais dizendo para filhos, né, da igreja, vocês vão para o inferno fazendo isso. Aí eu disse, não, mãe, já estou lá, só nem sabe. Agora que a senhora viu que eu estou fazendo isso? Tem anos que eu estou fazendo isso. A falta de acompanhamento dos pais com os filhos, né? Então, Jesus nunca agrediu sua família. Ele nunca disse, vocês vão para o inferno. Jesus nunca falou isso. Jesus tinha muita paciência com a sua família. Outra coisa que Jesus fazia, Jesus estava sempre servindo a sua família. Inclusive o pai dele, né, como era conhecido, José, entende-se que ele tinha uma carpintaria e que Jesus ajudava seu pai na carpintaria do seu pai. Ou seja, Jesus estava sempre fazendo parte da sua família. Mesmo quando não era aquilo que ele queria fazer, ele ia para casa, assumia sua função de filho submisso aos seus pais e fazia. Lembra quando ele estava no templo com 12 anos? Ele falou com a mãe dele o quê? A senhora não lembra, a senhora não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Mas mesmo assim ele foi para casa em submissão à sua mãe e seu pai na carne, no sentido, não é pai, né? Padrasto, né? Social. José, ele foi em submissão. Mas ele com 12 anos, ele sabia que tinha que estar lá no templo, na casa do Pai Celestial. Mas ele era obediente a seus pais. E por Jesus não permitir que a sua família determinasse a sua agenda, e por não retaliar a sua família, e por ter paciência, e por servi-la, ele ganhou todos os seus para o reino de Deus. Você vê toda a família de Jesus, lá em Atos capítulo 1, junto aos apóstolos, em oração, homens e mulheres em oração juntos, está lá escrito, esperando a vinda do Espírito Santo. Ou seja,
eles ganharam. Ele ganhou toda a sua casa, toda a sua família. Então, se você continuar permitindo que a sua mãe, seu pai, determine a agenda da sua casa, agora que é uma nova casa, você vai ter sempre problemas. Se você retaliar, né, amaldiçoar, você sempre vai ter problema. Mas se você determinar, quem decide a agenda da minha casa é Deus. E eu vou ser paciente, como Jesus foi com os familiares. E eu vou servir meus familiares. Com certeza você vai ganhá-los para Deus. E você vai ter um relacionamento saudável com eles. É exemplo de Jesus. Ele é o nosso modelo. Né? Então, não permita que ninguém da sua família dite as regras que você tem que seguir na sua casa. Quem deve ditar as regras é Deus, é o Pai Celestial. Sirva sua família. E aqueles parentes chatos tornarão seus amigos. E mesmo que não torne, você não vai guardar ressentimento ou mágoa deles, porque você vai estar dando, servindo, ajudando. Você ganha no final. Agora, uma outra coisa que eu quero abordar é a questão da saúde no lar. Porque nós não abordamos estes assuntos dentro da igreja e acabamos criando problemas entre os casais, entre os membros da família. Irmão, toda doença é um perigo para o relacionamento familiar. Toda doença. O toque. Olha o marido falando mal da esposa. É uma doença. Ele nem percebe. Então alguém que viu isso. Se você viu, Deus está te chamando para resolver o problema, tá bom? Se eu não vi, eu não tenho responsabilidade. Se você viu isso, Deus está te chamando para resolver o problema. Não é que você vai ajudar a pessoa a ver o problema dela, buscar as alternativas, o tratamento, encorajá-la e apoiá-la, certo? Se você viu, você é o responsável. Você não pode mais fechar os olhos. Você não pode ser como o fariseu e o escriba, que viu o moço caído e passou de largo e não importou. Você tem que ser o samaritano. Você viu. Então, porque você viu, você é o responsável. Deus está te chamando para isso. Está vendo? Então, qualquer doença, por mais simples que ela seja, é uma ameaça ao seu relacionamento conjugal, né? Muitas vezes, casais enfrentam problemas crônicos de saúde. E a falta de compreensão, a falta de amor, a falta de perguntar o que está acontecendo, acaba afastando as pessoas da família, né? Então, há estados de saúde diferentes. Às vezes há uma fase na vida que todos da casa adoecem, fisicamente falando. Só que isso gera um estresse emocional muito grande para quem está cuidando. Às vezes a pessoa saudável, que não adoeceu, por ela estar cuidando dos doentes da casa, ela adoece, não fisicamente, na cabeça, emocionalmente. E o que dizer das doenças crônicas? Doenças crônicas. Tempo de namoro é tempo para conversar. Você tem alguma doença séria, grave, que precisa de tratamento? É tempo para conversar sobre isso. Por quê? Porque doença crônica no lar, se as pessoas não entendem, acabam criando sérios transtornos no relacionamento, né? Vamos citar algumas doenças que podem afetar, né, o casal e automaticamente os filhos e todos que estão próximos do casal. Algumas doenças físicas ou emocionais. Depressão. Hoje muitas pessoas estão deprimidas, as causas são diversas, nós vamos estudar sobre depressão a partir da semana que vem, casos da alma, né, doenças da alma, e o marido não entende. Por que a esposa só fica prostrada? Ele não compreende, ele não entende. Por quê? Porque nesse sentido ele é um ignorante, ele não quis buscar informação. Tem, por exemplo, uma doença chamada fibromialgia, que é uma dor constante
né, que às vezes algumas mulheres têm, às vezes alguns homens têm, com outros nomes, mas seria uma dor constante. E essa dor constante vai afastar o casal. Não tem como. Você tem uma intimidade sexual e a esposa está gemendo de dor, ou o marido está gemendo de dor. Não, como? Não dá, né? Então, doença afeta o relacionamento conjugal e afeta o relacionamento com os filhos e com os pais. Então, doença é uma coisa séria. Na verdade, é uma maldição, porque ela vem do nada. Olha o sofrimento, né, de qualquer pessoa quando descobre uma doença crônica dentro do lar. Por exemplo, uma alergia, né, que irrita a pessoa por causa da alergia. E às vezes as pessoas não buscam, né, o devido tratamento para resolver o problema. Então, as doenças precisam ser tratadas, seja elas físicas, seja elas de origem emocional ou psicológica. Nós não podemos ignorar. Por isso, Brian, antes do casamento, você tem que fazer um check-up, mostrar para a Thaís, olha, eu fiz um check-up e eu não tenho nenhum problema físico. Ela precisa fazer um check-up, ela tem que dizer, antes do casamento. Mas, fala sério, que dia que você ouviu isso? De alguém? O casal simplesmente casa. Peraí, vá. Por isso, Isabel, naquela questão, às vezes, que há infidelidade, um recomeço, uma reconstrução, precisa de tempo, porque tem que ir no médico, tem que fazer uma bateria de exame, tem que conversar, ver se realmente é aquilo que a pessoa quer. Porque não adianta fazer algo só para agradar os homens, só para ficar bem com a igreja, ou supostamente bem com Deus, porque com Deus você pode ficar solteira, bem com Ele. Ele disse isso. Não tem que estar casado para ficar bem com Deus. Em certas situações você não pode casar de novo, mas solteiro, Ele te aceita. Mas as pessoas, para ficar bem com A, com B, fazem coisas loucas. Não. Se você não estiver bem com você em primeiro lugar, você nunca vai estar bem com as pessoas e nem com Deus. Como você pode amar uma pessoa se você não se ama? Você pode fingir que está amando, mas as pessoas percebem, elas não são bobas, né? Então, antes do casamento, um check-up, né? Eu recuso fazer casamento que seja da minha filha. Eu não vou fazer se ela não fizer duas coisas. Do Tiago eu fiz porque eles fizeram as duas coisas. Primeiro, aconselhamento cristão. 5 sessões de aconselhamento cristão. Para a gente conversar sobre finanças, sexo, família, parentes, né? Por que o casamento dá certo quando os parentes não interferem? Justamente porque os parentes não estão interferindo, por isso que dá certo. Mas quando os parentes começam a interferir, dá errado. Né? E se escuta a versão de um lado, aconselha errado, é o que a irmã está falando. Não sabe o que realmente está acontecendo, fica do lado da filha ou do lado do filho, né? E aí dá problema. Então, se não fizer curso de aconselhamento conjugal comigo, eu não caso nem. Não importa quem seja minha filha, não caso. E o outro é uma bateria de exame físico, que é com o médico, né? E me apresentar. Né? Porque se no processo descobrir que ele ou ela tem algum problema crônico e grave, eles vão ter que conversar antes do casamento. E se eles podem conviver com aquela situação, beleza. Se não podem, melhor fazer o casamento. Melhor parar aqui antes de entrar no casamento e depois ir para um divórcio. Lembrando que Deus realmente ele não gosta do divórcio. Então, não é melhor não casar? Se não dá para conviver com essa doença, então, melhor parar aqui. Então, sem essas duas coisas, eu aconselho vocês que pregam, que ensinam, que vão ser missionários, pastores, nunca case uma pessoa. Se ela não tem tempo para 5 sessões de aconselhamento, para falar de sexo, finanças, família, filhos, que vai vir mais tarde, amor verdadeiro, doenças na família, como lidar, não faça. Porque ela tem tempo para olhar o vestido, ela tem tempo para olhar o bolo, ela tem tempo para a foto, tem ou não tem? E normalmente é longe de casa.
num sítio, numa fazenda, numa lagoa. Se ela tem tempo, a gente tem que ter tempo de no mínimo 5 horas, 1 hora por vez, para tratar de 5 assuntos bem pontuais. Da necessidade dela, da necessidade dele, assim por diante. E outra, uma bateria de exame. E o homem tem que, eu fiz, o doutor me deu um laudo que eu estou perfeito, não tem problema físico nenhum. A menina da mesma forma. Até que depois do 5 começa a acontecer, mas pelo menos nós estamos sendo honestos um com o outro. Isso é tempo de namoro. Vamos olhar como está a nossa saúde. Né? Tá bom. Olha, ninguém sofre sozinho quando tem doença em casa. Os dois sofrem, os filhos sofrem, o casal sofre. O doente precisa de alguém que lhe ofereça conforto e segurança. E não de alguém que está reclamando por ele estar doente. Está vendo? E olha, as pessoas percebem. Se é o marido que está doente e ele percebe que a esposa está batendo panela, batendo porta, para fazer comida, o que ele está sentindo? Puxa, além de eu estar doente, eu tenho uma esposa que não compreende a minha situação atual. Então, o que fazer, né? Olha, irmãos, o nosso amor tem que ser incondicional. Se minha esposa adoecer a ponto de chegar, vamos dizer, a loucura, eu tenho que continuar fiel a ela, amá-la, cuidar dela, até que a morte venha e nos separe. Isso é o amor ágape. Isso é o amor ágape. O amor incondicional. Não depende da outra pessoa, depende de mim. Lembra que Jesus, ele não permitiu que a sua família determinasse o que ele faria ou deixaria de fazer. Quem determinava era Deus. E nós temos que estar acima da vontade das pessoas. Nós temos que decidir, né, que nós vamos fazer o que é certo por uma única razão, porque é certo. Ponto. Não é porque a outra pessoa merece, ou porque não merece, ou porque está certo ou está errado. Não. Eu vou fazer porque é certo. E ponto, acabou. Deus eu fazer. Acabou. Esses últimos anos eu tenho tirado o pé do meu acelerador. Quem me conhece sabe que eu sou 720 volts, não é nem 220. Eu consigo mexer com várias situações ao mesmo momento. De dar aula na escola particular, na igreja, consertar carro, arrumar casa, jogar pincel sem querer nos outros, que foi sem querer. Mas eu tenho percebido, né, que pelo fato da minha esposa, de uns 5 anos para cá, que ela tem 10 anos que a mãe dela está doente, e que tem, mais de uns 5 anos para cá, a coisa só agravando, né, o estado de saúde da minha esposa. E com isso o estado de saúde da minha esposa também agravando. Lembra? Todo mundo sofre, não é só ela. Né? Então, percebendo isso, eu tomei algumas decisões. Antes eu não tinha nenhuma noite de folga na minha casa. Nenhuma noite. Hoje eu só tenho 2 noites que eu trabalho na semana. Só 2 noites que eu trabalho. Por quê? Porque eu tirei o pé do acelerador. Ponto, acabou. Minha esposa é prioridade. Eu não tinha uma folga no domingo, irmão. Acredita? Eu tenho 55 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com 15. Me pergunta que dia que eu tirei 30 dias de férias. Nunca. E se eu estava de férias numa empresa, eu estava trabalhando na outra. Nunca tirei férias na minha vida. Não quer dizer que eu não viajei. A maioria das minhas viagens era trabalho. Porque eu tenho até arrepio quando falo, vamos viajar? Eu não. Para trabalhar eu fico quieto em casa. Tchau para vocês. Estou recusando tudo. Por quê? Porque a doença da minha sogra está afetando a saúde da minha esposa, que está afetando a saúde da nossa casa. Então, tirei meu pé do acelerador. Este ano. Porque até ano passado, a gente estava naquele ritmo, mas a coisa foi complicando. Eu falei, não. Então, hoje, se alguém me chama para fazer uma palestra na quarta-feira à noite, irmão, sinto muito, não posso. Eu preciso ficar com a minha esposa. Ela é prioridade agora. Palestra, outros podem fazer. Mas cuidar da minha esposa, só eu posso fazer. Então, irmãos, amor incondicional. Não é porque a pessoa merece ou porque ela faz por merecer. Você faz porque você ama. E ponto final. E amar não é estar se sentindo bem, feliz, alegre.
não é isso. É decisão, é atitude, é agir. Se eu ajo corretamente, os sentimentos saudáveis vão brotar no meu coração. Tá bom? Alegria. Hoje, inclusive, nos hospitais, os médicos reconhecem que a presença do familiar no leito do doente ajuda na recuperação do doente. Um ambiente de paz. A pessoa está com dor e você está lá ouvindo uma música numa altura danada. Você pode ouvir sua música, põe um fone no ouvido. A pessoa está doente, está com dor. Né? Paciência. Ei, irmão, tem doença que não tem cura. Depressão é uma delas. Você acha que depressão tem cura? Quem falou isso mentiu para você. Depressão não tem cura, tem controle. E à medida que você vai controlando, ora está bem, ora está mal, você entende que não tem cura, então você, quando a pessoa está mal, você abaixa para ficar junto com a pessoa. Você não fica em cima, a pessoa está lá morrendo e você está fazendo churrasco. Não, você deita lá também. Fala, não, vou deitar, vou ficar aqui com você hoje. Então tem que ter delicadeza, bondade, humildade, domínio próprio. Em outras palavras, para cuidar de doente, você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Eu podia só falar isso, né? Acabou o problema, né? Irmão, mas é uma coisa séria. Tá? E doença pode pegar todo mundo. Né? Eu conheço casal, acabou de casar, foi para a praia, ou foi para lua de mel, e a esposa morreu. Por que? Morreu, não foi afogada assim. Morreu. A pessoa voltou viúva, ou viúva. Tem dos dois casos. Mas por quê? Aquela bateria de exame que deveria ter feito, para identificar um coágulo no cérebro e não foi identificado, não foi feito. Aí quando chegou, a emoção foi tanta, deu um aneurisma, a pessoa morreu. O coágulo subiu para a cabeça, morreu. Então é coisa séria. E às vezes a gente, parece que na igreja só quer falar de Jesus e não trata essas questões. Nós temos que falar de Jesus. Porque ele que deu a ciência, o conhecimento para as pessoas. Principalmente os jovens que vão casar. Exame de bateria, uma bateria de exame e um curso de aconselhamento. Senão eu estou fora. Porque quando é problema lá, eu não quero ser parte. Eu vi a desgraça e não evitei a desgraça. Tá bom, uma outra coisa que é uma coisa bem sensível é a questão sexual, né, na família, no lar. Só lembrando que o sexo é uma criação de Deus. Foi Deus que criou o sexo. E o sexo foi criado por Deus para que o casal, que tem responsabilidade um com o outro, compromisso de casamento um com o outro, possa usufruir desse prazer. Sexo fora do casamento, qualquer natureza, é pecado e só traz sofrimento e só traz desgraça. Seja emocional, financeira, moral, só traz sofrimento. Fora do casamento é um transtorno danado. Às vezes não tem consequências físicas assim diretas, mas emocional tem. A pessoa sente culpa, medo, vergonha e outros sentimentos que te levam para a depressão, que te levam para uma situação bem complicada. E outra coisa também que é problema é jovens, ou às vezes até casais casados, se masturbarem. Por quê? É problema. Aquele prazer imediato, rápido, com a masturbação, vai dificultar o prazer sexual com o seu cônjuge. Até porque a pressão da sua mão é bem diferente da pressão do órgão genital, seja da mulher ou seja do homem. E isso acaba gerando conflitos e gerando problemas lá na frente. A pessoa acha que não, mas no final, eu conheço casais que dizem, eu prefiro estar fazendo sexo, vou usar a palavra sozinho para não ficar usando essa palavra, do que com a minha esposa. E se a esposa do cara, você vai, rapaz, que isso é louco. Esposa linda, mas por quê? Tá vendo? Então, masturbação vai causar problema sexual mais tarde. Eu nem vou entrar no se é pecado ou não. Eu só vou dizer que vai complicar a sua vida sexualmente depois. Só de olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela.
Agora imagina você se excitando, pensando num homem ou pensando numa mulher. Você está em adultério, certo? Mas além disso, para não deixar de falar a parte bíblica, isso vai trazer complicação para a sua intimidade sexual. A pressão dos órgãos genitais é diferente da pressão da sua mão. Muito diferente. Falado isso, eu quero dizer que nós somos indivíduos diferentes. Tá bom? O que funciona comigo e com a minha esposa pode não funcionar com você e com a sua esposa. Então, nós temos que conversar sobre o assunto. Época de namoro é conversar sobre sexo. Tem um bom livro que eu sugiro que os irmãos adquiram, aqui na biblioteca tem, você pode pegar e ler, que é O Ato Conjugal. Você deveria ler esse livro, porque você já está para casar daqui a alguns meses. E ele fala com muita propriedade sobre o assunto, porque ele é um pastor evangélico, um pastor cristão, então ele fala com muita propriedade, o Tim LaHaye, a esposa dele. Nós que já passou aí dos 50, já tem um livro dele, Sexo Após os 50, porque muda. Né? Muda a forma, muda as vezes, ou a quantidade de vezes que você realiza o ato sexual depois de uma certa idade. Então, seria bom ler o livro, mas eu quero mostrar que, apesar de sermos indivíduos bem diferentes, existem semelhanças, mas existe também coisas bem diferentes. O que é semelhante? A atração. Homem e mulher têm atração sexual, um pelo outro. Né? Número 2, o relaxamento, o orgasmo, aquela sensação de prazer. Foi Deus que criou a gente para ter aquela sensação. Com uma diferença. No ato sexual, o homem tem uma vez. Para ele ter outra sensação daquela, ele tem que levar no mínimo 1 hora, tomar um banho, se refazer, se recompor. A mulher não. Ela pode ter vários orgasmos no mesmo relacionamento sexual. Por isso que o homem inteligente, além de conversar sobre isso com a esposa, no tempo de namoro, conversar sobre supervisão de alguém, né, porque isso acaba estimulando o casal, ele espera a esposa chegar ao orgasmo, ao clima do ato sexual, para depois ele chegar, porque para ele é fácil. Para o homem chegar é fácil, mas para a mulher não. A mulher é diferente, é só por isso, não é porque, na verdade, né, tem um livro aí, né, que fala que o homem é de Vênus, a mulher é de Marte. Não, é da Terra mesmo, mas é complicado. É diferente, é só isso, né? O marido inteligente, ele vai descobrir as partes do corpo da esposa dele que é mais sensível. Não é toda parte do corpo feminino que é sensível. E cada marido tem essa responsabilidade de satisfazer sexualmente sua esposa. E olha, faz uma pesquisa, vocês mulheres. Vai para as mulheres casadas e pergunta: você tem orgasmo com seu marido? Faz essa pesquisa. 90% das mulheres não têm orgasmo. Elas fingem. E como o homem é bobo e se enganar, ele se dá por satisfeito. Existe jeito de você saber se a sua esposa está sentindo orgasmo ou não. Se o coração dela não disparar, ela não sentiu nada. Então você pode conversar com ela. O que está acontecendo? Talvez um problema de saúde, precisa de tratamento. Hoje tem um monte de medicamento, né? Além daqueles antigos que os irmãos andam falando aí, falando que até dá para a gente e não deu coisa nenhuma. Né? Tem os modernos. Né? Tem os médicos especialistas, tem clínicas especialistas. O que não pode é você ser tão vaidoso, tão orgulhoso, isso mais por parte do homem, de não buscar ajuda e tratamento. Porque eu tenho certeza que a sua esposa, se você tem problema realmente de saúde nesta área, você conversar com ela, ela não vai ter problema com isso. Ela vai dizer: olha, eu casei com você para a eternidade, vamos juntos, e ela vai te ajudar no tratamento. E só dela te falar isso, você vai ganhando confiança, e junto ao tratamento, né, você pode vir a ter prazer sexual ou não, mas você sabe que para sua esposa isso não é importante para ela. O importante é que você esteja presente, que você continue saindo para namorar com ela, para beijá-la, para abraçá-la. O que a esposa pode fazer? Gente, isso é sério. A impotência sexual é alarmante entre os homens. Isso até é cultural, tá? Porque nós já nascemos doutores em sexo.
Sabemos nada. Mas, doutores, é ou não é? Ninguém conversa sobre isso com a gente. Ninguém fala. Na igreja não fala. Em casa não fala. Ninguém fala. Por isso que o aconselhamento cristão para o casal é importante, porque lá, se tem um bom pastor na igreja, um bom conselheiro, ele vai falar de uma forma bem bacana, que vai ajudar o casal. Tempo. Como é que é nos filmes? A moça encontra o rapaz, já deita e no outro segundo já está em outro lugar. É rápido, não é? Para você ter qualidade sexual, precisa-se de tempo, energia física. Ou não? Precisa. Né? Talvez você chegou cansado demais. Então toma um banho. Fala com a esposa, olha, eu estou tão cansado, eu preciso dormir pelo menos 1 hora. E depois a gente brinca. Mas deixa eu dormir um pouquinho. Gente, o que está faltando entre os casais é diálogo. Aí o cara está exausto, está cansado. Aí ele, para tentar agradar a esposa, ele vai. Aquele relacionamento é horroroso. Ele fica frustrado. Ela mais ainda, né? Ela mais ainda. Por quê? Não tem diálogo. Não tem diálogo. Então, converse sobre isso. O que te agrada? Pergunta à esposa, o que te agrada? Pergunta ao marido, o que te agrada? Agora, existe um princípio bíblico, lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, se eu não estou enganado, que diz que nós não devemos defraudar um ao outro. E eu já encerro esse assunto, mas eu aconselho ler, né, esse material, esse livro do Tim LaHaye. Lá em Tessalonicenses, Paulo, falando aos irmãos na cidade de Tessalônica, ele faz uma advertência quanto a isso, quando ele fala da defraudação. 1 Tessalonicenses 4, de 3 em diante. Obrigado, irmã. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então, vale assistir filme pornográfico para ter sexo com a esposa depois, ou com o marido depois? Ou vale assistir juntos para ter... Não, não vale não. Que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Tem honra eu assistir um filme pornográfico para ter intimidade com a minha esposa? Tem honra nisso? Tem santificação nisso? Então não vale. Então não vale tudo. E ele também falou que cada um saiba possuir o seu próprio corpo. E ele continua, verso 5. Não com desejo de lascívia. Então, eu vou usar o corpo da minha esposa como os pagãos usam? Eu vou exigir um comportamento dela, porque um amigo meu falou que teve um comportamento com a esposa dele, e eu quero que ela faça comigo a mesma coisa? Não. Então, ele fala, olha, não com desejo de lascívia. Né? Tem maridos que não respeitam o corpo da esposa, aí faz sexo anal, faz sexo de tudo quanto é jeito, e a esposa está morrendo. Então, de novo, irmãos, diálogo. Pergunta para sua esposa, pergunta para o seu marido, o que você não gosta que eu faço? O que você gosta que eu faço? Se fere a consciência do cônjuge, você não pode fazer. Você pode até falar que eu gostaria, mas fere a sua consciência, então não vou fazer. Né? O natural é o órgão masculino penetrar no órgão feminino. Pronto, esse é o natural, é o normal. Passando disso, se não tiver acordo entre o casal, você está violentando sua esposa ou seu marido. Se você quer que ela beije seus órgãos genitais e ela sente repulsa quanto a isso, e você obriga ela, você está em pecado contra Deus. Mas se ela não tem problema com isso, você não, tudo bem, aí é decisão do casal. Mas se você força, ou se você obriga, ou um amigo conta, eu tive sexo assim com a minha esposa, aí você quer ter... Mas isso agride a consciência da sua esposa? Você está defraudando ela? Tá.
E olha o que Deus fala. Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quando nós lemos essa passagem, nós lemos para solteiros. Mas é para casados. Ele está dizendo, claro que vale para solteiros também. Se eu estou namorando, suponho que eu sou solteiro, estou namorando, e eu estou lá me enrolando na minha namorada, me excitando sexualmente, e até ejaculando na roupa, chegando em casa todo sujo, esquisito. Eu estou defraudando minha namorada, porque eu estou oferecendo algo para ela que eu não posso completar, porque eu não sou casado. Então isso é defraudar. É oferecer algo que eu não posso concluir ou terminar. Então, vale sim para o namoro, né? Mas ele está falando para os casados. Que cada um saiba possuir seu próprio corpo com santificação e honra, né? Eu vejo casais indo em motel porque tem filmes pornográficos lá para ter relação sexual. Gente, aquilo ali é uma casa de prostituição. Você vai levar sua esposa na casa de prostituição? Pô, com certeza tem casais casados honestos ali, mas no ambiente errado. Aquele ambiente, você quer ir para um lugar, vai para um hotel 5 estrelas, hotel. Tem banheira, tem chuveiro, tem ar-condicionado, tem e não motel. Motel, as pessoas que vão lá é para prostituir, maioria, não estou dizendo que todos, mas só de ver um filme pornô já está errado. Então, o que eu vou fazer lá? E se você já teve o desejo, já foi, pede perdão a Deus e segue em frente, mas não é lugar. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, vale tudo na cama, irmãos? Não, não vale. Mas conversa com o marido, conversa com a esposa. O que é que te agrada? Eu sei que tem solteiros aqui, eu sei que esse assunto é chato, mas vocês não vão ouvir isso mais nessas aulas, né? Porque essa matéria está acabando aqui. Mas amanhã vocês vão ter que aprender, vai ter que ouvir sobre isso. E olha, irmãos, sexo fora do casamento é só sofrimento. É filhos sendo criados sem pais. É esposas, né? Tendo que assumir toda a responsabilidade da casa. Toda. Finanças, saúde, tudo. Vale a pena? Vale não. Agora, a gente sabe, né, que tem irmãs e irmãos que foram abandonados pelos seus cônjuges e estão aí na luta com a gente, trabalhando para manter suas casas, suas famílias, e nós aplaudimos nossos irmãos, nossas irmãs nessa situação. Porque eu e Marisa, cuidando dos nossos filhos juntos, nossa, quase matamos um ao outro, agora imagina sozinho. Então, esses irmãos e irmãs são heróis. Devem ser aplaudidos em vez de ser marginalizados. Devem ser elogiados e encorajados, né? Falei que pode haver complicação, e pode mesmo, e se há complicação, então, e se há complicação na minha vida, eu preciso buscar ajuda. E eu quero terminar esse assunto de família, que são muitos tópicos, e aqui é apenas despertar os irmãos para investigar e pesquisar as coisas. É sobre os filhos, sobre criação de filhos. O objetivo dos pais é instruir os filhos acerca de como viver. Aquele texto bíblico que a turma usa para justificar seus erros na criação dos filhos, vamos corrigi-lo agora. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, quando ela for velha não desviará dele. O que se ensina com esse versículo? Que você tem que ensinar a Bíblia para a criança, que ela tem que se tornar uma cristã, para que ela não desvie do caminho do Senhor. Então eu te pergunto, por que os filhos dos pastores estão fora da igreja? A maioria. Por que os filhos de irmãos estão fora da igreja? A maioria. Não estão na igreja. Então não é isso que o texto diz. Se você só ler o texto um pouquinho mais lento, você vai ver que esta leitura rápida e errada que está levando os filhos da igreja a sair da igreja. Então eu vou fazer a leitura de novo. Ensina a criança no caminho e não ensina a criança o caminho. Qual é a diferença? Você tem que amar Deus, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, no. Eu estou indo para a escola e eu vejo uma situação errada, por exemplo. Eu ensino a minha criança que aquilo é errado.
Ou se eu vejo uma situação boa no caminho, eu falo, olha que coisa linda, é isso que Deus espera de nós. Então é para ensinar no caminho e não o caminho. E o que os pais estão fazendo é ensinar o caminho. Eles crescem, saem. Por quê? Porque não ensinou no caminho. E outra coisa, outro detalhe. Quando diz no caminho, aqui não tem ninguém grávida, né? Vamos pegar a Jerusa grávida. Desde o ato conceptivo, né, das irmãs que ficaram grávidas e estão tendo já os filhos, Deus já determinou o que aquela criança vai ser. Deus sabe todos os dias daquela criança, Deus sabe o que ela vai ser. Deixa eu te fazer uma pergunta. Enquanto Jesus não volta, Deus precisa de pessoas que possam lidar com a administração de uma nação? Precisa. Deus precisa de pessoas que precisam lidar com a educação de uma nação? Precisa. Deus precisa de pessoas que possam lidar com a saúde de uma nação? Precisa. Deus precisa de pessoas que precisa de lidar, né, com a vida espiritual do povo? Precisa. Ou seja, Deus, enquanto existimos debaixo desse céu, Ele precisa de pessoas em todos os setores da sociedade para que o nome dele seja glorificado e as pessoas que ali existem sejam abençoadas, ou não? Por natureza, nós somos seres competitivos. Então, o esporte existe. Então, Deus precisa de pessoas no esporte? Precisa, irmãos. Como aquelas pessoas vão conhecer Deus? Eu não estou falando de pessoas que escrevem Jesus na testa e depois faz um monte de coisa errada. Eu estou falando de pessoas cristãs, discípulos de Cristo. Imagine um discípulo de Cristo jogando a seleção brasileira. Um discípulo fiel. Ele vai influenciar os outros a Cristo? Vai influenciar. Ou seja, Deus precisa de pessoas em todos os setores da sociedade. Aquele texto usado erradamente por anos na igreja e continua sendo usado erradamente, diz o seguinte: no caminho, ensina a criança que é no caminho que ela precisa andar. Ensine a criança. No caminho que ela precisa andar. Ensine a criança. Então, qual é o caminho que Deus determinou para o seu filho andar? Nesse caminho, ensine a criança. Talvez Deus quer que seu filho seja carregador, esses homens, garis, que colhe o lixo da cidade. O problema não é ser gari na cidade. O problema no Brasil e no mundo é a injustiça. Porque esses homens que correm atrás dos caminhões para colher o nosso lixo, eles evitam milhares e centenas de doenças, que não vai chegar no médico por causa do trabalho deles. Eles deviam ter o salário de médico, igual. Só que Deus preparou seu filho para ser. Você já viu os garis? As pessoas mais alegres que eu conheço, as pessoas mais alegres. Um dos grupos mais tristes é a igreja. Todo mundo emburrado, sério, ninguém quer papo com ninguém, ninguém compartilha sua dor com ninguém, entra e sai, ninguém importa com ninguém. Espero que nossa congregação não seja assim. Só que Deus tem um plano. Ele vai começar a correr aqui na cidade, atrás, 8 horas. E um belo dia está na corrida de Belo Horizonte, medalha de ouro. Deus já tinha traçado o plano todinho para ele. Depois ele estaria nas Olimpíadas, medalha de ouro. E ele ganharia dinheiro com essas competições. E ele entregaria ao Senhor aquele dinheiro para que a igreja tivesse uma boa faculdade. Só que aí você fala, não, você vai ser lixeiro, não. Você vai ser médico. Aí ele estuda para médico. Aí começa a trabalhar como médico. Nem olha na sua cara quando você chega como paciente. Já receita, te manda embora. É ou não é? Tem um monte de médicos mercenários. Não é só pastor que é mercenário, não. Tem um monte de médico que trabalha pelo dinheiro e não por amor às pessoas. Como tem político, como tem advogado, como tem mecânico, como tem em todas as áreas. Então, é ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Então, seu filho é um laboratório para você. Você tem que andar com ele e ver qual é a tendência dele ou dela. E aí você vê que ela tem habilidade para arte. Deus precisa de artista nesse mundo?
que tem índole, caráter, moral, porque a maioria não tem. E vai influenciar toda a classe de artista do mundo. Ou talvez seu filho tenha tendência às ciências humanas, na área médica, e vão ser os melhores médicos do planeta. Só que você prefere fazer churrasco todo final de semana do que pagar uma boa escola para o seu filho. Aí você desviou do caminho. O caminho aqui não é o caminho da Bíblia, no sentido de ensinar a Bíblia. É ensinar a criança no caminho que Deus determinou que ela ande. E talvez Deus queira que ela seja o presidente da República. Ah, mas quem não pode ser? Não, pastor não pode ser político. Todo pastor que é político é corrupto. Pode me processar. E eu provo. Porque eles negam a missão deles, que é pastorear o rebanho de Deus para ser político. Eles são adúlteros. Eles traem a missão deles, que Deus confiou a eles, de cuidar do rebanho para ser político. Isso é adultério. Então só aí eu venço eles em qualquer debate. Se eles querem ser, então sai do pastoreio da igreja. E não usa a igreja como palanque. Deixa o pastoreio, sai da frente da congregação, não usa a igreja como palanque e vai lá fora buscar voto. Porque se Deus quiser ir lá, ele vai estar lá. Você está vendo o escândalo aí da Assembleia de Deus, ô Marconi? O cara recebendo 40 mil de propina para liberar a verba do MEC, que ele não tem direito nenhum de ação. Agora, por exemplo, suponhamos, né, que o Brian, como irmão em Cristo, ele se candidata a prefeito. Ele vai ter meu voto. Ele só não vai ter o púlpito da igreja para falar nada. Mas se ele for lá na minha casa, falar, irmão, eu estou me candidatando e tal. Irmão, beleza, pode, eu vou votar em você. Mas se você fizer coisa errada, eu te denuncio. Primeiro na igreja para te expulsar. É diferente. Então, uma coisa, né, então, mas Deus precisa, irmão, de gestores, de governadores, de prefeitos, de vereadores, de deputados, já que é o sistema que nós temos, né, de governar o país. Precisa ou não? Precisa. Mas não pastores que abandonam a sua função de pastorear o rebanho de Deus para ser político. A Bíblia chama isso de adultério. Tanto é que está escrito, aqueles que o Senhor chamou para o ministério, né, não deve se envolver com os negócios desta vida. Então, todos esses pastores são corruptos, porque eles deixaram o ministério para se envolver nos negócios desta. Então, pronto. Acabou. Mas Deus precisa de políticos? Precisa. No sentido de governar a nação como Ele quer. Aí seu filho tem a tendência. Você fala, não, estou político corrupto. Todo mundo que chega lá se corrompe. Não, não é todo mundo, não. Se Deus deu dom para esse filho, não vai corromper. Só que se você fala na cabeça dele, todo mundo que chega lá se corrompe, todo mundo chega lá, ele vai, porque você está ensinando ele. Mas se você falar, olha, Deus te deu dom, e nós vamos amar a Deus, servir a Deus, e você vai servir a comunidade, você vai servir a Deus, ele vai ser um político honesto, direito, não vai aceitar propina, não vai aceitar confusão, ele vai ser um homem íntegro. Então, por que os filhos da igreja estão deixando a igreja? Simples. Porque a turma está pegando um versículo da Bíblia e aplicando errado. Ensina a criança o caminho. Lá está, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E às vezes Deus quer que o seu filho ou a sua filha ande no caminho da ciência, ande no caminho do direito, ande no caminho da teologia, ande no caminho das missões, ande no caminho da assistência social, ande no caminho do esporte, ande no caminho do governo, ande no caminho... Me ajuda aí, gente, já esgotei, já. Não sou tão inteligente, não. Da educação, às vezes Deus quer que sua criança ande no caminho da educação, né? Tá bom, acho que já deu. Entendeu a passagem agora? Não tem mais desculpa para errar, não. Se erramos até agora, podemos corrigir. E olha, irmãos, por isso que é difícil criar filhos na igreja, porque você tem que abrir mão da sua própria vida para estar com eles, para saber qual é o caminho que o Senhor determinou para eles andar. É por isso que você vai ter menos dinheiro, porque você vai trabalhar menos para andar com o seu filho ou com a sua filha, para saber qual é o caminho.
Aí ela tem uma inclinação, suponhamos, né? Para ser, tipo, da segurança, né? Aí fala, graças a Deus. Então, filha, Deus quer que você age nessa área. Mas como você vai agir? Olha o que a Bíblia ensina ao soldado. Não dê denúncia falsa. Não extorquir ninguém. Contente com o salário que você vai receber. Não aceita propina. Aqui, ó, é no caminho que Deus mandou ela andar. Você está ensinando ela a como ela deve andar. Entendeu o texto? Quando a gente voltar para estudar as Escrituras, assim, versículo por versículo, né? E isso vai facilitar muito para a gente. Mas deixa eu te dar algumas dicas aqui, uns 5 minutinhos a mais, para que você possa demonstrar amor para o seu filho. Uma coisa é você dizer que ama seu filho. Outra coisa, e eu quero que vocês perguntem a seus filhos esse final de semana, e seus pais, para quem não tem filho, mas tem pais, se eles sentem amados por você. Pergunta para o seu filho, filho, você sente que mamãe te ama? Você sente que papai te ama? Você vai surpreender com as respostas. Seja honesto, filho. Eu quero andar na luz, eu quero andar na verdade, eu quero mudar minha vida, eu quero ser um discípulo de Jesus. Seja honesto. Então vai falar, olha pai, eu não sinto não. O senhor nunca tem tempo comigo. Eu não sinto não. Eu sei que o senhor paga minha comida, compra minha roupa, mas isso aí qualquer um faz, até o traficante faz para o filho dele. Você não para jogar uma bola comigo, você não para ver um filme comigo, você não para jogar uma dama. Meu tempo era dama, né? Hoje já é mais chique. Hoje é xadrez. Xadrez também é antigo, né? Então, quer demonstrar amor para o seu filho? Vai falar com ele, olha nos olhos dele. Esse contato visual é muito importante. Olha nos olhos dele. Número 2, abrace ele. Pois nunca bata com seu filho com a mão. Pega uma chinela, pega uma vara, pega uma correia, assim, alguma coisa, né? Pega uma vara, né? Como a Bíblia ensina, pega uma vara. Por quê? Porque se você bate com a mão nele, se você for abraçar ele, ele encolhe, porque ele vai achar que você vai bater nele. As mãos não foi feita para agredir ninguém. Foi feita para dar carinho para as pessoas, para servir as pessoas. Então, abraço, esse contato físico, gente, é provado cientificamente. Pode perguntar a Thaís, que é da área da ciência aí. Esse contato físico é importantíssimo, indispensável para a saúde física e emocional dos seres humanos. Indispensável. Se não fosse indispensável, Deus não teria nos construído, né, ou nos feito com essa necessidade de socializar. Indispensável. Abrace seu filho, beije seu filho. Nós, pais, homens, quando as filhas chegam a uma idade de mocinha, né? Aí nós temos 2 problemas em casa. A mãe começa a ter ciúme da filha, coisa que não se fala na igreja, mas tem que falar. A mãe começa a ter ciúme da filha, e o pai fica sem jeito de abraçar a filha, porque agora tem seios, né? Tem um corpo já de mulher, né? Então, gente, é sua filha. Abraça, molha, abraça, agarra sua filha. E eu estou falando de contato físico, saudável. Não estou falando de impureza aqui não, né? Abraça sua filha, beija sua filha. Fala, esposa, é nossa filha, né? Irmão, quem dera se essas meninas aí, ó, que passam por dificuldades e conflitos, né? Assim, tanto na escola, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Conflito está em qualquer lugar que tem gente, tem problema, né? E ela está em prantos, e lá poder falar assim, nossa, eu posso chegar na minha casa, pular nos braços do meu pai, ele vai me abraçar, vai me ouvir, e minha mãe não vai amolar. Porque tem mãe que fica com ciúmes, fica. E aí você tem que falar, ó, minha esposa, trata seu ciúme que isso é pecado. Está te levando para o fogo do inferno. Porque 2 vai estar na mesma cama, um será tomado e deixado o outro. Então arrepende desse ciúme seu aí. Eu estou em pureza com a minha filha aqui, diante de Deus. Você não ia gostar de poder pular no colo do seu pai, abraçar, beijar ele quando você estiver em pranto, em dor, em lágrimas? Mas por que não acontece? Porque a mãe fica com ciúmes e o pai fica todo sem jeito. Eu não, abraço minha filha, eu beijo ela, agarro ela, não estou nem aí. No shopping, quando ela está comprando demais, eu jogo ela na minha cacunda, vamos embora, chega. Bora, você está doido?
Aí vem os guardas atrás de mim, falam, não, é minha filha levando embora, está comprando demais, está me complicando minha vida aqui. E as colegas devem falar, não faz isso não, porque não faço, você está me quebrando aqui. Gente, o contato físico é indispensável para a saúde física e emocional dos filhos, do casal, dos irmãos. Por isso nós temos que nos abraçar, nos beijar, tocar na nossa mão, mas tudo no Senhor, com ósculo santo. Jesus já nos deu a receita, é só seguir. E se você abraçou alguém, teve uma atitude, um sentimento ruim, confessa. Nossa, irmão, eu abracei, eu fiquei todo esquisito. Me perdoa, Senhor. Né? Vamos tratar o pecado, em vez de ficar escondendo o pecado, vamos pôr na luz. Porque se a gente pôr o pecado na luz, o que acontece com as trevas? Vai embora. Aí as pessoas param de abraçar umas às outras, eu estou falando de abraço cristão, de amor verdadeiro, porque ficou estranho aí, aí morre e mata, né? Ao mesmo tempo. Em vez de falar, não, eu pequei, ou eu senti algo que eu não devia ter sentido, então eu preciso me arrepender disso e continuar trabalhando para ter uma atitude mais saudável. Tá bom. Foca no seu filho. Quando ele vem te mostrar alguma coisa, dá atenção. Disciplina seu filho. Põe limites. A liberdade que você dá para o seu filho hoje é a desgraça dele amanhã. Pode escrever isso aí. Pode escrever. É melhor você limitar seu filho hoje e aos poucos que ele vai ganhando maturidade, você vai tirando as cercas, né? Até que ele seja livre realmente. E aí ele vai trazer desgosto para você. Seu papel como pai é promover autoestima no seu filho. Elogiar. É dizer para ele, olha, você vai ser o presidente desse país. Ele pode nem ser o presidente, mas ele vai ser o presidente de uma grande empresa. É promover a autoestima dele. E não, você não serve para nada, você é um inútil, você é um imprestável, você só fica aí nesse videogame. Mas eu só fico porque você deu para ele. Se não tivesse dado, ele não ficava, você é culpado. Inclusive, você fez até dívida de 10 vezes sem juros. Então, se você não tivesse comprado, tem a época certa de dar essas coisas para esses meninos aí. Ó. Menino de 1 ano com o celular na mão, tire da mão desse menino. A Bíblia com mel para ele lamber, que nem os judeus faziam e fazem. Para ele saber que a palavra de Deus é doce. Literalmente, os judeus fazem isso. Passa mel em parte da Bíblia e dá para o filho. Até come o papel. Já Jeremias foi mandado comer, o Daniel também, o Ezequiel, então tá bom. Ô irmãos, nós temos que dar valores espirituais aos nossos filhos, nós devemos amar nossos filhos sem condições, eles são imperfeitos igual você é imperfeito, não passa por pai perfeito porque você não é, melhor você pedir ele perdão, falar, filho, papai exagerou na disciplina, ele errou, me perdoa, do que nunca pedir perdão para o seu filho quando erra. Já falei do contato físico, visual, da atenção, da disciplina, e eu só quero ditar rapidinho, eu nem preciso ditar, mas se você quer transformar seu filho em um delinquente, eu te dou a receita, faça, igual o bolo, funciona perfeitamente. Se você quer tornar seu filho um delinquente, faça o seguinte, dê tudo o que ele quer. 2, quando ele falar palavrão, sorria. 3, nunca fale de Jesus para ele, e nem agora com essa nova modismo pecaminoso, nunca fala que ele é macho ou fêmea. Deixa eles decidir no futuro. É receita para tornar seu filho um delinquente. Funciona. Evite falar, você está errado, filho. Evite a palavra errado. Ele vai tornar um delinquente. Em casa, faça tudo para ele. Ele faz uma bagunça, você vai lá, corrige tudo. Nunca ensina ele a catar os brinquedos, colocar no lugar. Para a criança, bagunça. Mas ele precisa aprender que ele precisa corrigir a bagunça dele. Nunca faça para ele. Mas se você fizer, ele vai se tornar um delinquente. Deixa ele, na hora do almoço, certifique que o prato esteja bem limpinho, sem bactérias, sem verme, lavado com veja, omo, esterilizado com álcool, gel 70. Mas deixa ele assistir tudo quanto é lixo na televisão.
e vê tudo quanto é porcaria no celular. Mas o prato de comida tem que estar limpinho. E o copo também. E vai virar um delinquente. Brigue entre vocês, casal, diante deles. O dia que ele te dá um soco, você não precisa nem estranhar, né? Teve um bom mestre dentro de casa. Dê dinheiro ao seu filho, para tudo que ele quiser. Está aqui, toma. Eu nunca dei dinheiro para os meus filhos. Eu sempre paguei meus filhos para trabalhar. Sabe, uma maldição na sociedade, em relação a finanças aos filhos, é esse tal de, como é que fala? Mesada. Isso é do capeta, irmão, do diabo. O chifrudo baixou aqui, ensinou os pais que tem que dar mesada para os filhos. Agora é o chifrudo mesmo. Esse é lá da Igreja Universal, baixou aqui e ensinou os pais que você tem que dar mesada. Você não tem que dar um centavo para o seu filho. Você tem que ensinar seu filho a conquistar aquele real. Ensina ele. Ô pai, vai ter uma festinha lá na escola e eu preciso de 10 reais. Oh, é mesmo, filho? Você precisa de 10 reais? Preciso. Tá bom, então você vai fazer o seguinte. Você vai ajudar a mamãe a lavar a roupa e o papai vai te pagar 10 reais por você ajudar a mamãe. Nunca dá dinheiro de graça para o seu filho. Você recebe dinheiro de graça? Quando chega um dinheiro extra, é porque o céu determinou que chegasse na sua conta. Pronto. Porque o céu vê que você é uma pessoa responsável. Certo? Mas não é de graça, não. Então, por que você está dando dinheiro de graça para o seu filho? Ele vai se virar um preguiçoso, uma preguiçosa, nunca vai querer trabalhar. Ele vai querer tudo na vida. Satisfaça todos os desejos de conforto em termos de comida, bebida, roupa, né? Para o seu filho. Defenda seu filho na escola. É a professora que está errada. Seu filho é certo. Quem está errado é a professora, nem sei porque quer estar lá. Entendeu? Na igreja é o pastor que é errado. Eu nem sei o que ele está fazendo ali. Aí você vai lá, briga com o pastor por causa do seu filho. Briga com o irmão porque chamou a atenção do seu filho. Eu sempre dei permissão para os meus irmãos em Cristo, quando meus filhos eram pequenos. Se você vê meu filho fazendo algo errado, não vem me contar. É seu dever corrigi-lo. E se precisar dar uns tapas, você tem liberdade de dar 3 tapas nele. Eu deixei para a igreja fazer. Aí quem está errado hoje? É a professora, não é? O filho chega em casa, fala alguma coisa que aconteceu, a mãe, igual galinha choca, sai de casa, vai lá brigar com a professora. Aí briga com a professora é mandada embora e tal. Em vez de corrigir o filho, que ele que está errado. O professor está ali para corrigir seu filho, para ensinar seu filho. Que é diferente de abusos que devem ser denunciados. Qualquer abuso deve ser denunciado e a pessoa deve ser punida de acordo com a lei. Estou falando de defender seu filho quando ele está errado. Defenda ele. Não cumpra suas promessas. Se você ficar quietinho, mamãe vai ali e vai trazer um bombom para você. Aí chega em casa e não traz o bombom. O que você está ensinando seu filho? Mentira. Nossa, minha mãe promete e não cumpre nada. É por isso que maridos prometem, não cumpre, esposa promete, não cumpre. Aprendeu em casa. Primeiro campo de ensinamento é o lar. Se você esqueceu, porque nós somos humanos e falhos, você fala, filho, mamãe esqueceu. Mas vamos lá agora comprar? A gente compra aqui perto de casa mesmo. Que mamãe esqueceu, papai esqueceu. Porque às vezes acontece da gente esquecer. Isso não é responsabilidade para não cumprir a promessa. Você reconhece que esqueceu, vamos lá agora. Se você prometeu, irmão, faça. Se você não vai bater no seu filho, não fala que vai bater. Quando chegar lá em casa, você vai ver. Aí o filho chega em casa e vê Xuxa, vê Faustão, vê Seleção Brasileira, não vê nada. Então, se você não vai fazer, então não fala. E você vai tornar seu filho um delinquente. Agora, prepara para muita dor e sofrimento, porque você vai ter. O oposto disso é um filho disciplinado, ordeiro, sensato, piedoso, temente a Deus. Quando você fala não para ele, quando ele fala uma piada imoral, às vezes pequena, ele nem sabe o que está falando, você chega e dá uma boca nele, isso não se fala aqui na nossa casa. O oposto de tudo que eu falei é um filho sensato, prudente, sábio, entendido. Irmãos,
Deus te abençoe. Matéria de família está encerrada. Tem muitas questões, dúvidas. Faça, manda no grupo, eu respondo. De família. A área de aconselhamento continua. Agora nós vamos tratar de outros assuntos da alma. Depressão, estresse, culpa, medo, dor. Aí nós vamos assunto por assunto, porque esses assuntos demandam mais tempo.